Coração delator, Edgar Allan Poe. É verdade. Nervoso, muito nervoso mesmo, eu estou. Mas por que você vai dizer que estou louco? A doença exacerbou meus sentidos, não os destruiu, não os embotou. Mais que os outros, estava aguçado o sentido da audição. Ouvi todas as coisas no céu e na terra. Ouvi muitas coisas no inferno. Como então posso estar louco? Preste atenção e observe com que sanidade, com que calma posso lhe contar toda a história. É impossível saber como a ideia penetrou pela primeira vez no meu cérebro, mas uma vez concebida, ela me atormentou dia e noite. O objetivo não havia, paixão não havia. Eu gostava do velho. Ele nunca me fez mal. Ele nunca me insultou. Seu ouro eu não desejava. Acho que era o olho. Era isso. Um de seus olhos parecia o de um abutre. Um olho azul claro coberto por um véu. Sempre que caía sobre mim, o meu sangue gelava. Então, pouco a pouco, bem devagar, tomei a decisão de tirar a vida do velho e, com isso, me livrar do olho para sempre. Agora, esse é o ponto. O senhor acha que sou louco. Homens loucos de nada sabem, mas deveria ter me visto. Deveria ter visto com que sensatez eu agi, com que precaução, com que prudência, com que dissimulação pus mão às obras. Nunca fui tão gentil com o velho como durante toda a semana antes de matá-lo. E todas as noites, por volta de meia-noite, eu girava o trinco da sua porta e a abria. Com tanta delicadeza. E então, quando tinha conseguido uma abertura suficiente para minha cabeça, punha lá dentro uma lanterna furta-fogo bem fechada. Fechada para que nenhuma luz brilhasse. E então eu passava a cabeça. O senhor teria rido se visse com que habilidade eu a passava. Eu a movia devagar, muito devagar, para não perturbar o sono do velho. Levava 1 hora para passar a cabeça por toda aquela abertura, o mais à frente possível, para que pudesse vê-lo deitado em sua cama. Teria um louco sido assim tão esperto? E então, quando minha cabeça estava bem dentro do quarto, eu abri a lanterna com cuidado. Com tanto cuidado, com muito cuidado, porque a dobradiça rangia. E eu abria só o suficiente para que um raiozinho fino de luz caísse sobre o olho do abutre. E fiz isso por 7 longas noites. Todas as noites à meia-noite em ponto. Mas eu sempre encontrava o olho fechado. E então era impossível fazer o trabalho. Porque não era o velho que me exasperava, e sim o seu olho maligno. E todas as manhãs, quando o dia raiava, eu entrava corajosamente no quarto e falava com ele, cheio de coragem, chamando pelo nome em tom cordial e perguntando como tinha passado a noite. Então, o senhor vê que ele teria que ter sido, na verdade, um velho muito astuto para suspeitar que todas essas noites, à meia-noite em ponto, eu observava enquanto dormia. Na 8ª noite,
eu tomei um cuidado ainda maior ao abrir a porta. O ponteiro de minutos de um relógio se move mais depressa do que então a minha mão. Nunca antes daquela noite eu sentira a extensão de meus próprios poderes, de minha sagacidade. Eu mal conseguia conter meu sentimento de triunfo. Pensar que lá estava eu abrindo pouco a pouco a porta, e ele sequer suspeitava de meus atos ou pensamentos secretos. Cheguei a rir com essa ideia, e ele talvez tenha ouvido, porque de repente se mexeu na cama como num sobressalto. Agora o senhor pode pensar que eu recuei, mas não. Seu quarto estava preto como breu, com aquela escuridão espessa, porque as venezianas estavam bem fechadas de medo de ladrão. E então eu soube que ele não podia ver a porta sendo aberta e continuei a empurrá-la mais e mais. Minha cabeça estava dentro e eu quase abrindo a lanterna quando meu polegar deslizou sobre a lingueta de metal e o velho deu um pulo da cama. Quem está aí? Fiquei imóvel e em silêncio. Por uma hora inteira não movi um músculo. E durante esse tempo não ouvi se deitar. Ele continuava sentado na cama, ouvindo bem como eu havia feito noite após noite, prestando atenção aos relógios fúnebres na parede. Nesse instante, ouvi um leve gemido e eu soube que era o gemido de terror mortal. Não era um gemido de dor ou de tristeza. Ah, não. Era o som fraco e abafado que sobe do fundo da alma quando sobrecarregada de terror. Eu conhecia bem aquele som. Muitas noites, à meia-noite em ponto, ele brotara de meu peito, aprofundando com seu eco pavoroso os terrores que me perturbavam. Digo que os conhecia bem. Eu sabia o que sentia o velho e me apiedava dele, embora risse por dentro. Eu sabia que ele estivera desperto, desde o primeiro barulhinho, quando se virara na cama. Seus medos foram desde então crescendo dentro dele. Ele estivera tentando fazer de conta que eram infundados, mas não conseguira. Dissera consigo mesmo: isso não passa do vento na chaminé. É apenas um camundongo andando no chão, ou é só um grilo criquilando um pouco. Ele estivera tentando confortar-se com tais suposições, mas descobrira ser tudo em vão. Tudo em vão. Porque a morte, ao se aproximar, o atacara de frente com sua sombra negra e com ela envolver a vítima. E a fúnebre influência da despercebida sombra fizera com que se sentisse, ainda que não visse ou ouvisse, sentisse a presença da minha cabeça dentro do quarto. Quando já havia esperado por muito tempo e com muita paciência, sem ouvi-lo se deitar, decidi abrir uma fenda. Uma fenda muito, muito pequena na lanterna. Então eu abri. O Senhor não pode imaginar com que gestos furtivos, tão furtivos, até que final
até que afinal um único raio pálido, como um fio da aranha, brotou da fenda e caiu sobre o olho do abutre. Ele estava aberto, muito, muito aberto. E eu, ficando furioso enquanto o fitava, eu o vi com perfeita clareza, todo de um azul fosco e coberto por um véu medonho que enregelou até a medula dos meus ossos, mas era tudo o que eu podia ver do rosto ou do corpo do velho, pois dirigira o raio, como por instinto, exatamente para o olho maligno. E agora, eu não lhe disse que aquilo que o senhor tomou por loucura não passava de hiperagudeza dos sentidos? Agora repito, chegou a meus ouvidos um ruído baixo, surdo e rápido. Algo como faz um relógio quando envolto em algodão. Eu também conhecia bem aquele som. Eram as batidas do coração do velho. Aquilo aumentou a minha fúria. Como o bater do tambor instiga a coragem do soldado. Mas, mesmo então, eu não contive e continuei imóvel. Quase não respirava. Segurava imóvel a lanterna. Tentei ao máximo possível manter o raio sobre o olho. Enquanto isso, aumentava o diabólico tamborilar do coração. Ficava cada instante mais e mais rápido, mais e mais alto. O terror do velho deve ter sido extremo. Ficava mais alto, estou dizendo, mais alto, e a cada instante. Está me entendendo? Eu lhe disse que estou nervoso. Estou mesmo. E agora, altas horas da noite, em meio ao silêncio pavoroso dessa casa velha, um ruído tão estranho quanto esse me levou ao terror incontrolável. Ainda assim, por mais alguns minutos, me contive e continuei imóvel. Mas as batidas ficaram mais altas, mais altas. Achei que o coração ia explodir. E agora uma nova ansiedade tomava conta de mim. O som seria ouvido por um vizinho. Chegara a hora do velho. Com um berro, abri por completo a lanterna e saltei para dentro do quarto. Ele deu um grito agudo, um só. Num instante, arrastei-o para o chão e derrubei sobre ele a cama pesada. Então, sorri contente ao ver meu ato tão adiantado. Por muitos e muitos minutos, o coração bateu com um som adormecido. Aquilo, entretanto, não me exasperou. Não seria ouvido através da parede. Por fim, cessou. O velho estava morto. Afastei a cama e examinei o cadáver. Estava morto, bem morto. Pus a mão sobre o seu coração e mantive ali por alguns minutos. Não havia pulsação. Ele estava bem morto. Seu olho não me perturbaria mais. Se ainda me acha louco, não mais pensará assim quando eu descrever as sensatas precauções que tomei para ocultar o corpo. A noite avançava e trabalhei depressa, mas em silêncio. Antes de tudo, desmembrei o cadáver. Separei a cabeça,
os braços e as pernas. Arranquei 3 tábuas do assoalho do quarto e depositei tudo sobre as vigas. Recoloquei então as pranchas com tanta habilidade e astúcia que nenhum olho humano, nem mesmo o dele, poderia detectar algo de errado. Nada havia a ser levado. Nenhuma mancha de qualquer tipo. Nenhuma marca de sangue. Eu fora muito cauteloso. Uma tina absorvera tudo. Quando terminei todo aquele trabalho, eram 4 horas. Ainda tão escuro quanto a meia-noite. Quando o sino deu as horas, houve uma batida à porta da rua. Desci para abrir com o coração leve, pois o que tinha agora a temer? Entraram 3 homens que se apresentaram com perfeita suavidade, como oficiais de polícia. Um grito fora ouvido por um vizinho durante a noite. Suspeitas de traição haviam sido levantadas. Uma queixa fora apresentada à delegacia e eles, os policiais, haviam sido encarregados de examinar o local. Sorri, pois o que tinha a temer? Dei as boas-vindas aos senhores. O grito, disse, fora meu, num sonho. O velho, mencionei, estava fora no campo. Acompanhei minhas visitas por toda a casa. Incentivei-os a procurar bem. Levei-os por fim ao quarto dele. Mostrei-lhe seus tesouros, seguro, imperturbável. No entusiasmo de minha confiança, levei cadeiras para o quarto e convidei-os para ali descansarem de seus afazeres, enquanto eu mesmo, na louca audácia de um triunfo perfeito, instalei minha própria cadeira exatamente no ponto sob o qual repousava o cadáver da vítima. Os oficiais estavam satisfeitos. Meus modos os haviam convencido. Eu estava bastante à vontade. Sentaram-se e, enquanto eu respondia animado, falaram de coisas familiares. Mas, pouco a pouco, senti que empalidecia e desejei que se fossem. Minha cabeça doía e me parecia sentir um zumbido nos ouvidos. Mas eles continuavam sentados e continuavam a falar. O zumbido ficou mais claro. Continuava e ficava mais claro. Falei com mais vivacidade para me livrar da sensação, mas ela continuou e se instalou até que afinal descobri que o barulho não estava dentro de meus ouvidos. Sem dúvida agora fiquei muito pálido, mas falei com mais fluência e em voz mais alta, mas o som crescia e o que eu podia fazer era um som baixo, surdo, rápido, muito parecido com o som que faz um relógio quando envolto em algodão. Arfei em busca de ar e os policiais ainda não o ouviam. Falei mais depressa, com mais intensidade, mas o barulho continuava a crescer. Levantei-me e discuti sobre ninharias num tom alto e gesticulando com ênfase, mas o barulho continuava a crescer. Por que eles não podiam ir embora? Andei de um lado para o outro a passos largos e pesados, como se me enfurecessem as observações dos homens, mas o barulho continuava a crescer. Ai, meu Deus, o que eu podia fazer? Espumei, vociferei, xinguei, sacudi a cadeira na qual estivera sentado e arrastei pelas tábuas,
Mas o barulho abafava tudo e continuava a crescer. Ficou mais alto, mais alto, mais alto, e os homens ainda conversavam animadamente e sorriam. Seria possível que não ouvissem Deus Todo-Poderoso? Não, não, eles ouviam. Eles suspeitavam. Eles sabiam. Eles estavam zombando do meu horror. Assim pensei e assim penso, mas qualquer coisa seria melhor do que essa agonia. Qualquer coisa seria mais tolerável do que esse escárnio. Eu não poderia suportar mais tanto tempo aqueles sorrisos hipócritas. Senti que precisava gritar e morrer e agora de novo, ouçam, mais alto, mais alto, mais alto. Miseráveis! Berrei. Não disfarcem mais. Admito o que fiz. Levantem as pranchas. Aqui! Aqui! São as batidas do horrendo coração.